Talvez você já saiba usar regra de 3 simples, mas tem dúvidas sobre como resolver situações que envolvem regra de 3 composta. Então fica aqui comigo neste vídeo que você vai ver que é muito simples. Regra de 3 é um método utilizado em situações que envolvem grandezas proporcionais, quando temos valores suficientes para determinar a relação de proporcionalidade entre as grandezas e assim aplicar essa proporção para descobrir valores desconhecidos. O método da regra de 3 simples, que já foi tratado em outro vídeo aqui no canal, serve para situações que envolvem apenas duas grandezas. Quando mais de duas grandezas estão envolvidas em um problema, sejam 3, 4, 5 ou até mais grandezas, precisamos usar o método da regra de 3 composta, que é muito parecido com a regra de 3 simples, mas com algumas pequenas adições. Veja uma situação prática. A construtora de um prédio precisa contratar azulejistas suficientes para assentar 7.208 metros quadrados de porcelanato num prazo máximo de 50 dias. Visto que na obra anterior 12 azulejistas assentaram 10.176 metros quadrados de porcelanato com as mesmas características em 100 dias, qual é a quantidade mínima de azulejistas que a construtora deve contratar para cumprir o cronograma de 50 dias? Note que nós temos 3 grandezas envolvidas, então teremos que usar uma regra de 3 composta para resolver. O primeiro passo é montar uma tabelinha com as grandezas e valores que temos enunciado. Temos a grandeza quantidade de azulejistas, a grandeza área de porcelanato assentado e a grandeza quantidade de dias. Na obra anterior da construtora, 12 azulejistas assentaram 10.176 metros quadrados de porcelanato em 100 dias. Na nova obra, para assentar 7.208 metros quadrados de porcelanato em 50 dias, serão necessários X azulejistas, que é o número que queremos descobrir. O segundo passo é verificar nessa tabela que grandezas são diretamente proporcionais e que grandezas são inversamente proporcionais. Isso é importantíssimo. Se você não sabe o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, assista ao vídeo aqui do canal que fala sobre regra de 3 simples. Lá eu explico em mais detalhes sobre esse assunto. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma gera também o aumento da outra, ou a redução de uma tem como consequência a redução da outra. E duas grandezas são inversamente proporcionais se o aumento de uma gera a redução da outra, ou a redução de uma tem como consequência o aumento da outra. Para verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, é necessário comparar as grandezas. Uma grandeza não é diretamente ou inversamente proporcional sozinha, ela é diretamente ou inversamente proporcional sempre em relação a uma outra grandeza. Na regra de 3, nós vamos sempre usar como parâmetro de comparação a grandeza que tem a incógnita que nós queremos descobrir. Neste caso, o que estamos considerando é a grandeza quantidade de azulejistas. E para fazer essa avaliação, nós sempre vamos comparar só duas grandezas de cada vez, esquecendo as outras. Comparando a grandeza quantidade de azulejistas com a grandeza área de porcelanato assentado, é lógico concluirmos que, se aumentarmos a quantidade de azulejistas, obviamente a quantidade de porcelanato assentado vai aumentar também, afinal de contas são mais pessoas trabalhando. Então essas duas grandezas são diretamente proporcionais uma em relação à outra. Comparando agora a grandeza quantidade de azulejistas, que é nosso parâmetro, com a grandeza quantidade de dias, é fácil perceber que, se aumentamos a quantidade de azulejistas, evidentemente a quantidade de dias diminui, porque mais pessoas trabalhando terminam o mesmo serviço em menos tempo. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais entre si. Agora basta montarmos a equação convertendo os dados da tabela em frações que correspondem às razões.
vai ficar praticamente igual ao que nós estamos vendo na tabela, com a diferença que nas grandezas que identificamos como inversamente proporcionais, a grandeza da incógnita, nós vamos inverter a fração. Neste caso, a única grandeza que identificamos como inversamente proporcional foi a grandeza número de dias. Então, nós vamos inverter a fração correspondente a ela. Vai ficar 50 dividido por 100. Sempre que houver mais de duas grandezas, ou seja, sempre que for um caso de regra de 3 composta, nós vamos isolar de um lado da equação a razão que contém a incógnita, nesse caso, 12 dividido por x, e do outro lado da equação ficarão as outras razões que serão sempre multiplicadas entre si. Então, nós temos aqui a equação 12 dividido por x é igual a 10.176 dividido por 7.208 vezes 50 dividido por 100. Vamos simplificar essa última fração para facilitar o cálculo, dividindo em cima e embaixo por 50. 12 dividido por x é igual a 10.176 vezes 1 dividido por 7.208 vezes 2. 12 dividido por x é igual a 10.176 dividido por 14.416. Multiplicando cruzado, 14.416 vezes 12 é igual a 10.176x. X é igual a 172.992 dividido por 10.176. X é igual a 17. Resposta: para cumprir o cronograma de 50 dias, a construtora deverá contratar no mínimo 17 azulejistas. Como já dito, esse método da regra de 3 composta pode ser utilizado com qualquer quantidade de grandezas acima de 2. Nesse caso que nós acabamos de ver, o enunciado poderia inserir também uma quarta grandeza. Poderia considerar também, por exemplo, a quantidade de horas que os azulejistas trabalhavam por dia. Essa seria também uma grandeza inversamente proporcional à grandeza quantidade de azulejistas, porque quanto mais azulejistas, menos horas eles precisariam trabalhar para realizar o mesmo serviço. E essa quarta grandeza daria origem a uma nova fração que deveria ser invertida, por ser derivada de uma grandeza inversamente proporcional, e que entraria na equação multiplicando do lado direito junto com a quantidade de dias e a área de porcelanato assentado. Viu só como a regra de 3 composta não é tão complicada assim e ajuda a resolver questões muito práticas do dia a dia? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. E se quiser aprender mais sobre matemática de forma simples e rápida, se inscreva no canal para acompanhar outros vídeos. Deixe também o seu comentário, escreva para a gente em que situação você poderia usar uma regra de 3. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.